Ajude o canal a impactar mais vidas. Compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal e, se quiser colaborar mais conosco, assine o clube de membros e aproveite as vantagens. Já está no ar o e-book. Você não está sozinho. Comentário fixado. Você achou que estava lutando sozinho, mas o céu estava assistindo. E eu não estou dizendo isso como uma metáfora bonita para confortar você. Estou dizendo como uma revelação que talvez explique tudo o que você viveu até aqui. Cada noite em silêncio, cada lágrima escondida no travesseiro, cada batalha interna que ninguém percebeu enquanto você sorria por fora. Nada passou despercebido. Você pode ter se sentido invisível para as pessoas, mas não estava invisível no mundo espiritual. Houve um testemunho, houve registro, houve observação. Enquanto você enfrentava ataques silenciosos, enquanto lidava com provocações disfarçadas, enquanto suportava pressões que ninguém entendia, o céu estava assistindo sua postura. Não apenas o que você dizia, mas o que você escolhia não dizer. Não apenas como você reagia em público, mas como você se comportava quando estava sozinho. Existe algo profundamente espiritual em permanecer íntegro quando ninguém está olhando. Talvez você tenha pensado que estava sendo esquecido. Talvez tenha se perguntado por que certas injustiças pareciam não ter resposta. Talvez tenha sentido que o mal estava avançando, ocupando espaço, tentando intimidar você. Mas existe uma dimensão que observa antes de agir. Existe um tempo de testemunho antes do tempo de intervenção. E quando o céu testemunha, algo começa a se mover no invisível. Perceba uma coisa: o mal sempre faz barulho. Ele provoca, acusa, pressiona, tenta desestabilizar. Já o céu trabalha no silêncio. Enquanto o mal expõe, o céu registra. Enquanto o mal tenta confundir sua mente, o céu analisa seu caráter. E caráter provado sob pressão gera autoridade espiritual. Você não estava apenas suportando dias difíceis, você estava sendo avaliado na sua resistência. Quantas vezes você teve a chance de reagir e não reagiu? Quantas vezes foi provocado e escolheu o silêncio? Quantas vezes poderia ter se vingado, mas decidiu manter sua essência? Essas decisões aparentemente pequenas são gigantes no mundo espiritual. O escolhido não é reconhecido apenas pelo que conquista, mas pelo que suporta sem se corromper. Você não foi atacado por acaso. Você foi testado porque carrega algo que precisa ser refinado. O escolhido sempre passa por fases em que parece estar perdendo, quando na verdade está sendo preparado. E enquanto você achava que estava sendo pressionado para desistir, talvez estivesse sendo observado para receber algo maior. Existe uma diferença entre quem desiste no meio do processo e quem permanece firme até o fim do teste. O mal só continua pressionando enquanto acredita que pode quebrar você. Mas quando ele percebe que sua postura não muda, que sua fé não oscila, que sua identidade permanece intacta, ele começa a perder força. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, mas firme, questionando, mas não desistindo, sentindo o peso, mas ainda de pé. Se isso faz sentido para você, comenta aqui: eu permaneci firme. Ou escreve: o céu testemunhou minha resistência. Eu quero saber quem está entendendo que essa luta não é comum, que esse processo não é aleatório, que existe algo maior acontecendo por trás das cortinas do visível. Porque o que você viveu não foi abandono, foi testemunho. E quando o testemunho termina, algo inevitavelmente começa. E então veio a fase que quase ninguém entende, a fase do silêncio. O período em que parecia que nada estava acontecendo, nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma mudança visível. Você orava, refletia, tentava se manter firme e tudo o que recebia era silêncio. Um silêncio que doía, um silêncio que confundia. Um silêncio que fazia você se perguntar se realmente era escolhido ou se tinha apenas criado expectativas demais. Foi nessa fase que a sensação de abandono começou a sussurrar na sua mente. Você olhava ao redor e via pessoas avançando, prosperando, sendo reconhecidas, enquanto você parecia estacionado.
Parecia que o céu estava distante. Parecia que suas atitudes corretas não estavam gerando resultado algum. E no meio disso, surgia a pergunta mais perigosa: será que vale a pena continuar assim? A injustiça também começou a pesar. Pessoas duvidando do seu caráter, gente interpretando mal suas intenções, comentários atravessados, olhares de desconfiança, situações em que você sabia que estava certo, mas mesmo assim saiu como errado. E o mais difícil não era o que faziam contra você, era ter que engolir a vontade de reagir. Era ter que escolher maturidade quando o impulso gritava por defesa. O mal pressionava de forma sutil. Não era algo explícito. Era uma sequência de provocações, pequenos testes diários, situações repetidas que pareciam desenhadas para atingir exatamente seus pontos mais sensíveis. Como se alguém conhecesse suas fragilidades e estivesse tocando nelas de propósito. O objetivo era claro: desestabilizar você, tirar você do eixo, fazer você abandonar sua postura. E talvez o que mais tenha doído foi a impressão de invisibilidade. Você permaneceu íntegro quando poderia ter cedido. Permaneceu fiel aos seus valores quando poderia ter facilitado. Permaneceu em silêncio quando poderia ter exposto tudo. E mesmo assim, nada acontecia. Nenhuma recompensa imediata. Nenhuma virada repentina. Apenas silêncio. Mas aqui está o ponto que muda a perspectiva. O silêncio não era ausência. Era observação. O céu não estava distante. Estava atento. Cada reação sua estava sendo medida. Cada escolha silenciosa estava sendo registrada. Cada vez que você segurou as palavras, cada vez que você escolheu não descer de nível, cada vez que você decidiu manter sua essência, algo estava sendo construído. O que parecia estagnação era processo. O que parecia atraso era preparação. O que parecia abandono era teste de resistência, porque o escolhido não é preparado no palco, é preparado no bastidor. Não é moldado no aplauso, é moldado na pressão invisível. E essa fase do silêncio é justamente onde muitos desistem, porque confundem observação com esquecimento. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Talvez esteja pensando que nada está mudando. Talvez esteja cansado de manter postura, enquanto outros agem sem princípios e aparentemente avançam. Mas e se essa fase for o filtro? E se esse silêncio for a prova final de estabilidade emocional? E se o mal estiver insistindo, porque percebe que você está a um passo de um nível que ele não poderá mais tocar? Eu quero saber se você já viveu essa fase do silêncio. Comenta aqui: eu resisti no silêncio, se você escolheu não reagir mesmo quando tinha motivos. Ou escreve: eu estou nessa fase, se você sente que está sendo testado agora. E se essa parte tocou exatamente no que você está vivendo, comenta também a palavra processo, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais o que realmente acontece quando o escolhido suporta a fase em que parecia que nada estava acontecendo. É exatamente aqui que quase tudo se decide. Não é no momento da promessa, não é no momento da revelação, é no teste. O teste do caráter é o ponto onde muitos que se dizem escolhidos acabam caindo, porque enquanto é teoria, é fácil. Enquanto é discurso, é confortável. Mas quando a provocação é direta, quando a traição vem de onde você menos esperava, quando a maldade usa o rosto de alguém próximo, é aí que o conflito central começa de verdade. O escolhido é provocado. Não uma vez, mas repetidas vezes. Pequenas situações que parecem insignificantes, comentários sutis, ironias disfarçadas, atitudes que testam sua paciência. Depois a pressão aumenta, vem a traição, vem a decepção, vem a quebra de expectativa. E junto com isso, surge a vontade quase incontrolável de reagir no mesmo nível, de responder, de expor, de devolver. É nesse ponto que o mal acredita que venceu, porque ele sabe que não precisa destruir você externamente se conseguir contaminar sua reação. Ele sabe que basta fazer você agir fora da sua essência para que o processo seja comprometido.
O teste nunca foi sobre a dor que você sente. O teste sempre foi sobre a resposta que você escolhe dar. Perceba isso com maturidade. A dor é inevitável. A provocação pode acontecer. A injustiça pode bater na sua porta. Mas a reação é uma decisão. E é nessa decisão que o céu observa com mais atenção. Não é quando você está confortável. Não é quando está sendo aplaudido. Não é quando tudo está fluindo. É quando você está sendo pressionado ao limite e ainda assim escolhe o silêncio estratégico, a postura firme, a integridade intacta. Silêncio não é fraqueza, é controle. Postura não é frieza, é domínio emocional. Integridade não é ingenuidade, é consciência de quem você é e do que carrega. O escolhido entende que reagir por impulso pode aliviar o ego por alguns minutos, mas comprometer o destino por muito tempo. E é por isso que ele respira fundo. É por isso que ele suporta. É por isso que ele se mantém inteiro mesmo quando tudo dentro dele quer explodir. Muitos caem aqui porque confundem justiça com vingança, confundem posicionamento com agressividade, confundem força com barulho. Mas quem está sendo moldado sabe que há uma diferença entre se defender e se contaminar. Há uma diferença entre se posicionar e descer de nível. O verdadeiro teste do caráter não é suportar a dor. É não permitir que a dor mude quem você é. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Talvez esteja sendo testado no ambiente de trabalho, na família, em amizades, em situações que parecem repetitivas demais para serem coincidência. Talvez esteja pensando: até quando isso vai acontecer? E a resposta pode ser desconfortável, mas libertadora, até que sua reação esteja alinhada com o nível que você está sendo preparado para assumir. Porque toda provocação revela algo, ou revela sua imaturidade, ou revela sua evolução. Toda traição expõe algo, ou expõe sua fragilidade, ou expõe sua estrutura. E quando você começa a perceber que o teste não é contra você, mas para você, algo muda internamente. Você para de lutar contra o processo e começa a amadurecer dentro dele. Agora eu quero saber de você. Em qual área da sua vida você sente que está sendo testado hoje? Comenta aqui: estou sendo moldado, se você entende que isso é processo. Ou escreve: escolho a postura, se você decidiu não reagir no mesmo nível. Quero que você declare nos comentários qual tem sido o seu maior teste de caráter. Porque quando você verbaliza, você fortalece sua consciência. E é exatamente aí que o próximo nível começa a se desenhar. E enquanto tudo isso acontecia no plano que os seus olhos conseguem enxergar, havia algo muito maior acontecendo no invisível. Enquanto você chorava em silêncio, enquanto questionava se valia a pena continuar firme, decisões estavam sendo tomadas em uma dimensão que não depende da sua visão para existir. O mundo invisível estava em movimento. O céu não estava parado. O céu não estava distraído. O céu estava testemunhando. Existe algo poderoso sobre o escolhido que quase ninguém entende. Ele é testado no silêncio, mas é defendido no invisível. Enquanto você sentia o peso da pressão, enquanto o mal avançava através de provocações, injustiças e situações desconfortáveis, limites estavam sendo estabelecidos. Você via apenas o ataque, mas não via a barreira sendo construída. Você via apenas a afronta, mas não via a linha que estava sendo traçada dizendo: daqui você não passa. Há uma dimensão que responde à firmeza. Isso não é poesia. Isso é princípio espiritual. Quando o escolhido permanece íntegro, quando não devolve na mesma moeda, quando decide não se contaminar pela mesma energia que o ataca, algo é ativado. Porque o mal espera reação impulsiva. O mal espera descontrole. O mal espera que você prove que não é diferente. E quando você não entrega isso, ele começa a perder força. Preste atenção nisso. O mal pensou que estava vencendo, mas estava acumulando provas contra si mesmo. Cada injustiça cometida contra você não foi ignorada. Cada tentativa de te desestabilizar não passou despercebida.
cada palavra lançada para te diminuir estava, na verdade, registrando o limite da própria maldade. Existe um ponto em que o ataque deixa de ser ofensiva e se transforma em evidência. Enquanto você permanecia firme, mesmo tremendo por dentro, estava demonstrando algo raro: resistência sob pressão prolongada. E o mundo invisível responde a esse tipo de postura. O céu testemunha escolhas, não discursos. O céu observa reações, não aparências. E quando alguém escolhido decide manter caráter mesmo quando ninguém está olhando, isso gera movimento espiritual. Talvez você tenha sentido que algo estava sendo segurado, como se certas situações não tivessem ido até o fim, como se certos ataques tivessem perdido força de repente, como se algumas pessoas tivessem se afastado sem explicação clara. Isso não é coincidência. Quando o limite é alcançado, o próprio mal começa a recuar, não porque quis, mas porque precisou. Existe tensão no invisível quando o escolhido suporta mais do que parecia capaz. Existe tensão quando o mal percebe que não conseguiu quebrar sua essência. E essa tensão gera mudança. Só que antes da mudança se manifestar no visível, ela acontece no espiritual. Antes da resposta aparecer externamente, ela é definida internamente na estrutura que está sendo formada dentro de você. Você não estava apenas sobrevivendo, você estava sendo observado em um tribunal invisível. E enquanto o mal insistia, acreditando que estava avançando o território, estava na verdade fortalecendo a justificativa para o próprio recuo. Porque há um princípio inegociável: o mal não pode ultrapassar o limite quando o escolhido permanece alinhado. Agora, me diz nos comentários, com sinceridade, você já sentiu que algo te protegeu em silêncio? Já percebeu ataques perdendo força sem explicação? Escreve: o céu estava vendo, se essa mensagem está falando com você. Ou comenta: eu permaneci firme, se você sabe que resistiu mais do que imaginava ser capaz. Quero entender quantos aqui reconhecem que o invisível estava em movimento enquanto tudo parecia apenas caos. E é exatamente nesse ponto que algo invisível começa a se mover. Depois de tanto silêncio, tanta pressão, tanta resistência acumulada, chega o ponto de virada. Não acontece com barulho, não vem com anúncio, não chega com aviso prévio, simplesmente começa a acontecer. Situações que antes pareciam travadas começam a destravar. Ambientes que eram pesados ficam mais leves. Pessoas que insistiam em provocar começam a se afastar. Aquela tensão constante diminui, e você percebe que algo mudou, mesmo que ninguém consiga explicar como. Isso não é coincidência, é resposta. Durante muito tempo, o mal testou seus limites, tentou atingir sua mente, seu emocional, sua paciência. Criou cenários para que você reagisse no impulso, porque o objetivo nunca foi apenas te atacar por fora, mas te desestabilizar por dentro. O mal queria que você perdesse a postura, queria que você cedesse antes da hora, queria que você abrisse mão da sua integridade. Só que você permaneceu. E quando alguém escolhido permanece firme sob pressão prolongada, algo acontece no mundo invisível. Existe um limite para a insistência do mal. Existe um ponto em que ele percebe que não conseguiu quebrar você. E quando ele percebe isso, ele começa a recuar. Não porque ficou fraco, mas porque você ficou mais forte. Não porque a batalha desapareceu, mas porque sua estrutura ficou inabalável. O céu testemunhou sua resistência. E quando o céu testemunha, o mal entende que ultrapassou o limite permitido. Você começa a notar pequenos sinais. Pessoas que antes falavam contra você perdem a influência. Ataques que antes te abalavam agora não têm o mesmo efeito. O que antes parecia perseguição constante se transforma em silêncio. E esse silêncio já não é abandono, é proteção. Já não é vazio, é resposta. Já não é ausência, é intervenção. O escolhido passa por um processo que poucos suportariam, porque a pressão prolongada revela quem realmente está preparado para carregar a autoridade espiritual. E o mal sabe disso. Ele sabe que, se você atravessar o teste sem perder sua essência,
Você sai do outro lado com algo que não pode mais ser retirado: posicionamento. E quando alguém se posiciona de verdade, o mal não encontra mais brechas emocionais para infiltrar dúvida, culpa ou medo. Perceba uma coisa importante: o ponto de virada não é apenas externo. Ele é interno. Antes mesmo das circunstâncias mudarem, algo mudou dentro de você. Você deixou de precisar provar, deixou de tentar convencer, deixou de reagir por impulso. E quando sua postura mudou, o cenário começou a se alinhar. Porque o mal não suporta alguém que domina a própria reação. Ele não suporta alguém que entende o processo. Ele não suporta alguém que foi pressionado, mas não foi quebrado. Se você já começou a perceber mudanças sutis ao seu redor, se já sentiu que a pressão diminuiu depois de um período intenso, comenta aqui: eu percebi a virada. Se você acredita que o céu testemunhou sua resistência, escreve: o mal cedeu. E se você está no meio do teste, mas decidiu permanecer firme, comenta: eu não vou ceder. Porque o que vem a seguir vai revelar por que essa virada não é o fim da batalha. É o início de um novo nível. E é exatamente aqui que quase ninguém consegue enxergar o propósito. Porque enquanto você estava no meio da pressão, parecia apenas dor. Enquanto você estava sendo testado, parecia apenas injustiça. Enquanto o mal avançava, parecia apenas ataque. Mas havia algo sendo construído em silêncio. Você não passou por isso por acaso. Você passou por isso porque precisava se tornar alguém que sustenta o peso do que está por vir. Existe uma estrutura emocional que só nasce na fornalha do teste. Antes, talvez você reagisse por impulso. Talvez se abalasse com qualquer opinião. Talvez dependesse demais da validação das pessoas. Mas depois de tudo o que enfrentou, algo mudou. Você começou a filtrar melhor o que ouve. Começou a escolher melhor onde pisa. Começou a perceber que nem toda batalha merece sua energia. Isso é crescimento. Isso é estrutura sendo criada. O escolhido não nasce pronto. Ele é moldado. Cada frustração foi um ajuste interno. Cada decepção foi uma aula silenciosa. Cada silêncio que você escolheu foi um tijolo colocado na sua maturidade. Enquanto o mal pensava que estava te enfraquecendo, estava aqui, na verdade, desenvolvendo seu discernimento. Hoje você percebe intenções antes mesmo que elas se revelem. Você sente quando algo não é verdadeiro. Você identifica padrões que antes passavam despercebidos. Isso não é paranoia. Isso é visão treinada no invisível. E junto com o discernimento veio a resistência. Resistência emocional, resistência espiritual, resistência mental. Você aprendeu a suportar pressão sem perder a essência. Aprendeu a ser provocado sem se tornar provocador. Aprendeu que permanecer firme é mais poderoso do que reagir. O mal cansa quando não encontra reação. O mal recua quando percebe que não consegue controlar suas emoções. E essa resistência não surgiu do nada. Ela foi forjada exatamente nos dias mais difíceis. Talvez uma das partes mais dolorosas tenha sido perceber que o aplauso diminuiu, que o reconhecimento sumiu, que pessoas que antes estavam perto se afastaram. Mas isso também fazia parte do processo. A dependência do aplauso precisava ser quebrada. Porque quem é escolhido não pode viver refém da aprovação. Se sua força depende do elogio, ela é frágil. Mas se sua convicção nasce de dentro, ela é inabalável. Você precisou aprender a continuar mesmo quando ninguém estava incentivando. Precisou aprender a manter a postura mesmo sem plateia. E é aqui que muita gente não entende. A autoridade não nasce do microfone, nasce da resistência. A autoridade não nasce do palco, nasce da fornalha. Quem vence no invisível governa no visível. Quem suporta o teste em silêncio recebe influência sem precisar implorar por atenção. Existe uma hierarquia espiritual que não é definida por quem aparece mais, mas por quem permanece firme por mais tempo. Tudo o que você enfrentou estava preparando você para sustentar algo maior sem se corromper. Porque não adianta crescer por fora e continuar frágil por dentro. Não adianta ter visibilidade e não ter estrutura. O céu não entrega autoridade para quem ainda é controlado pela emoção. Por isso o processo foi longo, por isso o teste foi repetido,
Por isso, a pressão insistiu. Agora me diz uma coisa. Você consegue perceber essa mudança em você? Consegue identificar onde ficou mais forte? Se essa mensagem está abrindo sua visão, escreve aqui nos comentários: minha resistência me construiu, ou simplesmente, eu fui forjado no invisível. Quero saber se você está entendendo o propósito por trás do processo, porque o que vem a seguir depende exatamente dessa consciência. E quando ele percebe isso, algo começa a mudar. Porque chega um ponto em que não é mais você tentando provar força. Não é mais você tentando resistir por orgulho. É o momento em que a verdade espiritual se estabelece como um decreto. O céu testemunhou. E quando o céu testemunha, nada fica sem resposta. Preste atenção nisso. Nada foi em vão. Nenhuma oração feita em silêncio foi desperdiçada. Nenhuma madrugada de angústia passou despercebida. Nenhuma vez que você segurou as lágrimas para não desabar na frente de quem queria te ver fraco, ficou sem registro. Cada lágrima foi registrada. Cada silêncio foi contado. Cada vez que você teve a chance de reagir no mesmo nível e decidiu manter a postura, gerou algo que talvez você ainda não enxergue: autoridade. Autoridade espiritual não nasce do conforto. Nasce do confronto interno. Nasce da tentação vencida quando ninguém estava olhando. Nasce do autocontrole exercido quando tudo dentro de você queria explodir. Você acha que foi apenas maturidade? Não. Foi construção, foi alinhamento, foi preparação. O escolhido não é reconhecido no início. Ele é testado, ele é pressionado, ele é provocado, porque só depois do teste vem a legitimação. Talvez você tenha sentido que estava perdendo espaço, que estava sendo deixado de lado, que pessoas injustas estavam prosperando enquanto você permanecia firme sem reconhecimento, mas o que parecia atraso era estrutura sendo consolidada. O que parecia abandono era observação estratégica. O céu não se move na ansiedade humana. O céu se move na hora exata em que o caráter está pronto para sustentar a resposta. Existe um momento em que o mal percebe que não conseguiu quebrar você. Ele tentou pelo cansaço, tentou pela frustração, tentou pela dúvida, tentou através de palavras que machucaram, tentou através de situações que pareciam injustas demais, mas você permaneceu. Mesmo com medo, permaneceu. Mesmo cansado, permaneceu. Mesmo questionando, permaneceu. E essa permanência é o que muda o jogo. Porque quando o escolhido entende quem é, ele para de lutar por validação e começa a caminhar com convicção. Ele para de reagir para provar algo e começa a se posicionar por consciência. Ele entende que foi observado, que foi analisado, que foi aprovado naquilo que mais importava: caráter, fidelidade, postura, resistência. E então a declaração se estabelece como um selo espiritual sobre a sua história. Você não foi ignorado. Você foi observado. E quando o céu testemunha, o mal não tem escolha. Ele cede. Se essa palavra está falando diretamente com você, escreve nos comentários: eu fui observado. Se você sente que passou por testes que ninguém viu, comenta: nada foi em vão. E se você acredita que sua resistência está gerando autoridade, declara aqui: o mal não me quebrou. Eu quero ler sua consciência ativada, porque quando você declara, você reforça sua identidade de escolhido, e isso ainda é só o começo do que precisa ser revelado. Se você chegou até o fim desse vídeo, isso já diz muito sobre você. Pessoas distraídas não permanecem até o final. Pessoas rasas não suportam mensagens profundas. Se você ficou, é porque essa palavra encontrou algo vivo dentro de você. E eu quero te pedir uma coisa agora, de forma muito direta. Se inscreve no canal. Aqui não é apenas um lugar de motivação momentânea, é um espaço de fortalecimento contínuo para quem se reconhece como escolhido, para quem entende que está em processo, para quem sabe que o céu testemunhou e que existe algo maior sendo construído. Ao se inscrever, você decide caminhar junto em cada próxima revelação. Se você realmente assistiu até o final, comenta aqui: eu permaneço firme.
Essa será a marca de quem não desistiu no meio do caminho. E se essa mensagem falou profundamente com você, comenta também. O céu testemunhou a minha história. Eu quero saber quem são os que ficaram até o fim, quem absorveu, quem entendeu. Deixa o like como sinal de que esse conteúdo precisa alcançar outras pessoas que estão passando por testes silenciosos e precisam ouvir que nada foi em vão. O seu like faz essa mensagem romper barreiras e chegar em quem está quase desistindo. E agora, não saia daqui. Assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele é a continuação perfeita dessa mensagem e vai aprofundar ainda mais o que significa ser escolhido, resistir à pressão e viver o momento em que o mal percebe que não conseguiu te parar. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, quem permanece, vence.